Olá, leigos e leigas, bora buscar a santidade junto comigo hoje? Até que enfim eu voltei a gravar, né? Vou voltar a mandar, esse vídeo vai ser para o dia de ontem, segunda-feira, então vou postar para segunda-feira. Ou para hoje, né? Certamente. Mas vai ser para hoje. Então, hoje não vai ser meditado o Evangelho do dia, era para eu ter feito isso ontem. Porém, como eu não fiz, eu vou fazer hoje, que é a meditação sobre o dia de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá. Essa é uma meditação que eu queria ter feito, pois depois de ter participado e presenciado a missa de Pentecostes, eu acho que eu fiquei ainda sentindo que faltava mais alguma explicação para aqueles que estavam ali presentes, pois eu estava numa missa que era crisma, juntamente com a missa de Pentecostes, e tanto no sábado, que também teve crisma, quanto no domingo, os dois estavam presentes, faltou falar sobre algumas coisas. Eu achei que os bispos poderiam dizer coisas que não foram ditas. Primeiro, aqui eu vou falar sobre o que isso representa na vida de um crismando e em todos aqueles que foram crismados que estão assistindo o vídeo. Tendo-se contemplado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Antes de tudo, o que é o crisma? A missa do crisma. Crisma significa ungido. Então, estamos sendo ungidos pelo óleo do crisma. E ali, como dizia o Padre Paulo Ricardo, o crisma, ele é uma manifestação pública da sua fé. Enquanto o batismo é um fogo que purifica-nos particularmente do pecado original, o crisma vem para confirmar e assim nos colocar para que expressamos a nossa fé e mostramos ela publicamente para que saímos em construção do reino. Então, ali os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, só que com as portas abertas, pois estavam com medo. E depois deste dia, eles saíram para a pregação e para a proclamação do evangelho em todo o mundo, e todos eles foram mortos. Então, quando fomos quando fomos crismados, recebemos esse Espírito para que não tenhamos medo e ficamos dentro de nossas casas, dentro de nossos confortos, dentro de nossos orgulhos, e assim vivamos a querer construir esse reino. Então, para aqueles que estão assistindo esse vídeo, que são eram os meus alunos de crisma, alunos, mas muito mais do que alunos, mas sim, vamos dizer, filhos, que eu queria cuidar para que fossem educados na fé. Vocês estão agora recebendo o fogo do Espírito Santo para que vocês sejam vistos. Vocês estão sendo vistos como exemplo. Então dê um bom exemplo. Pregue o Evangelho e construa o reino de Deus com as suas vidas, com as suas vestes, com tudo aquilo que vocês fazem. E ainda por cima, não saiam, não abandonem a igreja. Porque muitos, por causa de vocês mesmos,
ou por causa de catequeses fracas, como eu já vi, ou por não quererem buscar conhecer mais a nossa fé, vocês negarão tudo isso e ainda por cima se voltarão contra a Igreja Católica, como eu já vi muitos, por causa não de nós, não da Igreja Católica, mas por causa da sua frieza na vida espiritual e na sua frieza em querer ser o verdadeiro católico. 2. Eu queria falar para os padrinhos e madrinhas. Vocês têm um nome de pai e mãe. Padre, pai, madre, mãe. Mas no diminutivo. Para que vocês sejam auxiliadores para caso o pai e a mãe não sejam educadores na fé, é vocês que assumem. Eu tenho muito orgulho de ter o meu padrinho de crisma, que me ajuda demais, e até mesmo um pai que eu não tive. Então, para você, padrinho e madrinha, que tem um afilhado de crisma, você tem a sua responsabilidade em fazer com que aquela menina ou aquele menino cresça na fé e no amor de Deus cada vez mais. É para que ele se espelhe em você e busque a santidade. Não para que você se perca e assim seja o exemplo de perdição para ele. Pois se você não é exemplo, como que você quer educar alguém na fé? Então, para que tanto os crismandos e tanto quanto os padrinhos, vocês têm que acordar tanto da fé quanto na sua vida de oração espiritual, seu amor e intimidade com Deus. Por isso que tem um ruído, é para que possamos acordar na nossa vida na fé e agitar-se como um vendaval impetuoso. É o vento que nos empurra para que saímos de nossa casa, saímos de tudo aquilo que façamos, perdamos esse medo e proclamamos e construímos o Evangelho com tudo aquilo que fazemos. Pois você agora que proclamou a sua fé publicamente, agora está sendo visto por todos ali. Então que você tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, e que você demonstre a quem você serve nas suas músicas, palavras, atos e vestes. Pois vemos aquilo que está dentro do teu coração como tesouro, aquilo que você e a sua alma transparece em tudo o que você veste, fala e escuta, se você serve a Deus ou se você serve ao inimigo. Isso que eu queria falar, para que não somente esses dois, mas os pais também acordem, pois não é somente os catequistas que devem educar vossos filhos na fé, mas sim vocês. Primeiramente, quem são os catequistas de um filho e de uma filha? São os pais e as mães. Então, todo exemplo de mal, os filhos vão pegar todas as suas manias, orgulhos, soberbas e pecados e erros. Se seu filho é daquele jeito, é porque ele viu o exemplo vivo, que são vocês, pais e mães. Então, que vocês busquem a Deus na sua vida e assim transpareça para os vossos filhos. Sei que deve estar grande, mas que nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, nos ilumine para que possamos viver esta vida da fé, que acordamos com esse ruído e que sejamos empurrados por esse vendaval, para que onde vamos, levamos este fogo do Espírito Santo. Que Maria nos cubra com o manto sagrado de amor, os anjos e santos dos céus nos ajudem para que possamos estar cada vez mais próximo de Deus. E antes eu queria mostrar uma coisa para os meus catequizandos de Eucaristia, um spoilerzinho, espero que eu não derrube nenhuma imagem porque é muito cara. Só um pouquinho, hein? Ó o que eu estou fazendo. Não ficou grande não. Ó, o terço para aqueles que escolheram de madeira. Tá bom. Tchau.